Olá, pessoal. Boa noite aí para vocês, ou bom dia novamente. Esse aqui é o vídeo de resolução, tá? Vídeo de resolução envolvendo o módulo 6, encontro 4, tá bom? Então, eu vou colocar aqui nossa aula para gravar. Nossa aula para gravar não, né? Quero apresentar minha tela para vocês. Apresentando aí. Então, pessoal, nesse vídeo de resolução, né, referente à nossa webinar que a gente teve, eu trouxe alguns exercícios aí envolvendo um pouquinho das definições algébricas, né, das equações algébricas, o teorema fundamental da álgebra e o teorema da decomposição, certo? Então, alguns exercícios legais aí, eu gosto de trazer de uma forma escrita para vocês, que eu acho melhor. Ó, módulo 6, encontro 4. Nesses vídeos resolvidos, fala-se o seguinte. Trouxe um exemplo bastante interessante para vocês, tá bom? Então, o exemplo é o seguinte. Determine o conjunto solução da equação, tá? Da equação algébrica 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 11x mais 4 igual a zero. Sabendo-se que x igual a menos 4 é uma raiz, é uma de suas raízes. Então já é uma informação interessantíssima, né? Uma de suas raízes. Pode até que se repita, né? Esse menos 4 aí para outras raízes. Aí a gente estaria trabalhando a multiplicidade, né, das raízes dentro de um polinômio. Então, pessoal, pelo teorema, como resolver um exercício desse? A gente já tem aqui a nossa raiz, certo? E a gente sabe que pelo teorema do resto, x igual a menos 4, né? É a raiz desse polinômio aqui, 2x ao cubo, né? Então, quer dizer que esse px ele é divisível pelo x mais 4, certo? Porque eu teria aí um x mais 4 igual a zero, né? Então, a gente poderia, ó, como o x menos 4 é uma raiz, vou escrever assim, ó, pelo teorema do resto, né? A gente sabe que, vamos colocar assim, ó, que se x igual a menos 4 é raiz do polinômio, né? Eu vou chamar aqui o polinômio aqui, ó, de px, tá? Esse polinômio px. Então, se ele é raiz desse polinômio aí px, então, vamos colocar assim, ó, esse polinômio de x aí, ele é divisível, né, pelo teorema do resto, por x mais 4, ok? Então, se ele é divisível por x mais 4, a gente chega na conclusão que esse polinômio x, ele pode ser representado como um x mais 4 vezes algum quociente, porque o nosso resto é zero, né? Vezes algum quociente x, que vai me dar um polinômio aí, de grau um pouco menor do que esse polinômio que a gente está caçando, certo? Então, usar o medar-chave fica um pouco mais extenso, então eu acho mais interessante a gente utilizar o teorema de... Teorema não, né? O dispositivo de Briot-Ruffini. Então, utilizando ó, Briot
Ruffini, né? Se a gente usar Biot-Ruffini, a gente consegue desenvolver esse Q de X aí, né? Para descobrir um valor para ele. Então, ó, vou fazer assim, ó. Logo, né? A gente vai ter que se o menos 4 ele é uma das raízes, né? Pelo dispositivo, a gente monta aquela tabelinha. Então, aqui eu vou ter o meu valor de. Opa! Aqui eu vou ter o meu valor de menos 4, que ele é uma das raízes. Então, a gente tem aqui que o nosso polinômio, a gente tem os coeficientes ó, em ordem decrescente normalmente, não está faltando nenhum, né? Então, eu posso colocar o 2. Como assim não faltando nenhum? Não está faltando nenhum grau aqui decrescente, né? Se tivesse faltando 2, já colocasse direto x, aí lembra que a gente tem que pôr o coeficiente zero para o x elevado ao quadrado, né? Lembrando um pouquinho. Então, eu vou ter o 2, o 5, o 11 para o grau 1 e o independente, que é o 4. Então, vou colocar aqui, ó, 2, 5, 11 e 4. Ah, professor, esquecendo o sinal? Não, né? Vamos colocar, no caso aqui, o nosso menos 11. Pelo Brioche-Ruffini, você desce o primeiro carinha, 2, multiplica com a raiz, depois soma com o coeficiente. Então, 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 mais 5 vai ficar menos 3, tá? Tem uns que gostam de passar as retinhas aqui, não tem problema. Eu gosto de passar só na hora de separar o resto, tá bom? Agora, menos 3 vezes 4 vai dar 12. 12 mais menos 11 vai ficar um positivo. 1 vezes menos 4 menos 4 mais 4, resta zero. Então a gente acabou de confirmar mesmo, né, que esse menos 4 é uma raiz. Será uma raiz, por que aqui, ó? Porque aqui a gente tem o resto da nossa conta, o nosso r de x, a gente está determinando ele como zero. Agora, esses carinhas aqui vai ser o nosso q de x. São os coeficientes de q de x. Não pode esquecer disso. Se eles são os coeficientes do q de x, a gente pode montar esse q de x, né? Então, temos q de x, né? Igual aos coeficientes é o 2. Agora lembrando que, ó, a gente sempre começa a contar do 0, 1, né? O A0, o A1, o A2, o A3, assim sucessivamente. Então aqui vai ser o meu A0, aqui o meu A1 e aqui o meu A2, certo? Então, se esse aqui é meu A2, é porque é o 2 vezes x elevado a 2, né? É respectivo aí. Menos, porque ele é menos 3, com x, se ele é o A1, é o x elevado a 1. E o meu A0 é o x elevado a zero, então seria mais um. 1x é x, né? Então, x elevado a zero, a gente sabe que é 1, então já vou colocar o 1 direto, ok? Então, para determinar as outras raízes desse p de x, o que que a gente vai fazer? A gente vai considerar, né? Se eu quero as outras raízes, eu posso considerar as raízes do q de x aqui igual a zero. Se eu estou considerando elas iguais a zeros, é igual a zero, então eu tenho que 2x ao quadrado menos 3x a 1, né, que é o 3x, mais 1 é igual a zero, né? Chegamos numa equaçãozinha do segundo grau. Se você for utilizar o delta aí, né? O delta a gente sabe que é b ao quadrado. Aqui você podia tentar fazer de cabeça. Qual será algum número aqui, ó? Por exemplo, se eu colocasse um aqui, ó, 1 ao quadrado dá 2. 2 menos 3 menos um mais um dá zero. Então, hoje eu estou vendo que é uma raiz. A outra raiz poderia ser eu acho que a outra raiz já fica um pouco complicado a gente olhar, né? Eu acho que dá meio, né? Meio, né? Meio vai dar certo. Mas ficou meio complicado? Tira o delta, né? Para você não ter o perigo de errar. O delta é o quê? Menos b. Menos b, então, vai ficar 3 positivo. Mais ou menos. Opa, mais ou menos.
Eu estou querendo fazer ao x, né, pessoal? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2 é 8, vezes um é 8. Então, a gente está tirando delta igual a 1. Agora sim, né? X é igual a menos b, vai dar o 3 positivo, mais ou menos um, que é a raiz de delta, né? Dividido por 2 vezes a, que é 4. Ó, acho que eu acertei mesmo. Então, o x' vai ser igual. O x' que a gente vai obter aí vai ser 1. E o nosso x duas linhas vai ser igual a... Agora eu estou pegando valor negativo, 2 sobre 4 é igual a 1 meio. Vou trabalhar em fração que fica mais conveniente para mim, né? Para a gente representar as nossas raízes aí, né? Então, pessoal, a solução para nossa conta, portanto, vou ocultar isso aqui. Vou até mudar de cor, vou colocar agora um vermelho. Então, portanto, a solução, vamos escrever bem completo, né? Da equação, a solução da equação é algébrica aí, né? Vamos colocar algébrica, tá bem completinho. Algébrica. Qual é a equação? 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 11x mais 4 igual a zero. Ela vai ter soluções, é um conjunto solução aí, sendo menos o 4, que é uma das raízes, é o 1 e o meio, né? Aí eu vou até além, se a gente fosse escrever aí numa forma fatorada esse polinômio aqui, a gente poderia escrever ele de que forma, né? De uma forma por fatores. A gente poderia escrever, a gente sabe que a gente pode escrever um polinômio como sendo x menos o valor de uma raiz, vezes o x menos o valor da outra raiz, vezes o x menos o valor da outra raiz. Então, esse polinômio aqui, né, a gente poderia escrever ele, essa raiz aqui, ó, ela me daria o fator de x menos 1, essa raiz aqui me dava o valor de x menos meio, né? E essa aqui que já falou que era o x menos 4, quer dizer que ela já está me dando o valor de x mais 4, que eu já tenho até o fator, né? Multiplicando por esse quociente. Então, a gente poderia representar esse polinômio pela multiplicação desses fatores, ok? Pessoal, muito obrigado a vocês. Ficou com essa resolução aí muito legal, né? A gente vê se no módulo 7, no próximo módulo aí que vamos trabalhar. Eu aguardo todos vocês e tenha aí um ótimo restante de semana. Obrigado e até mais, galera.